Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou Sancler Bernardes, você pode conversar comigo lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimento_UTI. E juntos você nos encontra aqui no nosso podcast em qualquer plataforma de áudio, pode escolher a sua favorita e nos acompanhar. E hoje a gente vai para mais um episódio com um tema extremamente interessante, que depois eu quero começar com uma pergunta, mas antes vamos apresentar o nosso convidado, Daniel. Hoje a gente está aqui com o fisioterapeuta Daniel Alveno. Para a gente é um prazer você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, à nossa conversa. O Daniel é fisioterapeuta do Hospital São Paulo e tem uma vasta experiência no tema de hoje, que é extubação paliativa. Acho que quem te acompanha, né, nas redes sociais tem essa noção, e a gente queria que você viesse aqui para dividir esse tema com mais gente. Então seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e espero que essa conversa de hoje renda bons frutos nas nossas UTIs. Seja bem-vindo, Daniel, pode se apresentar para todo mundo. Muito obrigado Débora, obrigado Sancler pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui falando sobre cuidados paliativos, extubação paliativa. E, bom, eu sou fisioterapeuta, trabalho aqui em São Paulo, no Hospital São Paulo, que é o HU da Unifesp. Lá nós temos uma enfermaria de cuidados paliativos, né? Então eu sou fisioterapeuta responsável por essa enfermaria, e atualmente fiz o meu doutorado também na Unifesp, num tema que faz muito link com o que a gente vai conversar hoje. Estudei comunicação de más notícias, então a gente pode abordar isso também. E sou membro da Câmara Técnica, né? Sou coordenador da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do CREFITO 3 e também do Departamento de Cuidados Paliativos da Sobrafir, e tento disseminar conhecimento sobre essa área ainda tão nebulosa para os profissionais de saúde, trazer um pouco de clareza de pensamento nessa área para fisioterapeutas e profissionais do Brasil inteiro. Obrigado mais uma vez por me chamarem para estar aqui. Eu queria agradecer também, Daniel, a sua participação e a sua disponibilidade para estar aqui com a gente, dizer que é uma conversa que eu tenho uma expectativa muito grande para a gente fazer. A gente tem um objetivo dentro do podcast, que é conversar para que a gente possa abrir um pouco a cabeça das pessoas para possibilidades de quais caminhos a gente deve levar a nossa formação, o nosso raciocínio, para que sejamos profissionais melhores. E eu acho que tem tudo a ver com isso. E eu conheço o Daniel há um tempo e sei da forma como ele lida, né, com esse passar informação, não só informações de má notícias, mas informações boas de formação, e como isso é feito de uma maneira muito suave, muito leve, e eu espero que seja muito proveitoso. Eu vou deixar a primeira pergunta para a Débora, porque ela na apresentação já falou que tem uma pergunta. Já falei. Toca aí para a gente começar. Já coloquei, né? O Daniel estava se apresentando, estava falando, né, sobre a conversa, e eu acho que é muito a ideia hoje é tentar colocar uma luz, né, sobre o assunto, porque é um assunto que às vezes as pessoas acham tão sombrio, né, desculpa o trocadilho, mas que é isso, muita gente acha que é tipo, eu não quero falar disso, né, e aí eu vou até dividir uma experiência que eu tive uma vez, de que existia essa proposta, né, dentro de uma UTI que eu tava, e nenhum fisioterapeuta queria. Todos os fisioterapeutas, tipo, eu não vou fazer, se o médico quiser ele faz, mas eu não vou fazer. Não, eu não concordo, né, apesar de estar bem fechado com a família. Não, eu não vou fazer, porque não tem parâmetros de extubação, né, porque no livro lá, né, fala que para eu extubar tem que estar assim, né, não tem parâmetros de extubação. E aí foi, assim, de verdade foi uma briga na UTI, assim, porque o médico falava, não são vocês que extubam, então? E aí o físico falava, mas eu não vou extubar, esse paciente não tem condições de ser extubado. E aí o que eu queria começar aqui a nossa conversa é, se você pudesse definir, assim, extubação paliativa, depois eu quero que você defina o que é, Daniel, mas a princípio, você acha que é um ponto
difícil de ser tocado, sabe? É um assunto que ninguém quer falar. Você acha que ainda é uma coisa desconhecida pelas pessoas ou é uma coisa que as pessoas têm medo, têm receio de... Eu ouvia na época assim, e se der problema? E se a família entrar com processo? Eu que vou responder, né? E aí eu fico nessa dúvida, sabe? E eu queria a sua opinião de quem convive com isso. Se é falta de conhecimento das pessoas, se é um assunto, sabe? Aquela coisa que ninguém quer tocar porque tem medo. O que você acha, assim, onde está a extubação paliativa hoje dentro da fisioterapia, nesse olhar das pessoas? Eu acho que quando a gente fala de extubação paliativa, dentro de um contexto... nos cuidados paliativos, eu preciso dizer que nós estamos falando de um assunto avançado do cuidado paliativo. Isso quer dizer que, se eu não tiver conhecimento básico sobre cuidados paliativos, o que é distanásia, eutanásia, ortotanásia, se isso não estiver claro na minha cabeça, se eu não sei conceitos bioéticos, se eu não sei tecnicamente o que fazer com o meu paciente, se eu não sei o que me respalda ética e legalmente na minha profissão e na profissão dos meus colegas, porque somos uma equipe, nós não temos como discutir extubação paliativa dentro de um contexto de absoluta ignorância. Eu vou usar alguns termos aqui que podem parecer meio fortes, mas é para que a gente entenda a gravidade de não saber algo que deveria ser óbvio dentro do contexto hospitalar, principalmente dentro da UTI, né? Então, a extubação paliativa, ela às vezes é negligenciada ou o assunto não é tocado, ou as pessoas colocam esse tipo de empecilhos, né? E se a família me processar? E se o paciente tiver algum problema? Olha só, que problema, né? As pessoas não sabem nem que tipo de problema isso pode dar ou pode acontecer. O que é um problema na cabeça dessa pessoa que está falando? Isso. Talvez a culpa, né? Que a pessoa fala, eu não quero carregar a culpa do que já sabemos que vai acontecer. Se eu tirar o tubo e o paciente morrer, eu não estou matando? Então, esses conceitos a gente pode ir destrinchando ao longo da nossa conversa, mas fato é que, sim, é por absoluta falta de conhecimento desses aspectos que eu falei, bioéticos, técnicos, legais, de comunicação, que as pessoas não tocam no assunto ou evitam fazer esse tipo de procedimento. É por ignorância, por medo, e eu não estou aqui apontando o dedo e falando, você deveria saber isso. Poxa, a nossa faculdade não ensinou isso pra gente. Muitas vezes a nossa pós-graduação não ensinou isso pra gente. A vida não ensinou isso pra gente. Pelo contrário, a gente sempre ouviu o contrário disso tudo. Como a Débora falou, no livro não tem. Nos livros mais recentes tem, porque eu já escrevi capítulos sobre extubação paliativa, inclusive. Mas nos livros mais antigos não se falava sobre isso, como se tudo que você fosse propor do ponto de vista de ventilação mecânica fosse dar certo. E nenhum paciente fosse evoluir para um processo de fim de vida, para um óbito ou para um insucesso ali naquele manejo ventilatório. Então, a extubação paliativa, na minha visão, ela precisa de muito mais treinamento e conhecimento para que as pessoas parem de fazer distanásia com os pacientes dentro das UTIs, principalmente. Tem que ser mais naturalmente abordado esse tema. Eu acho que isso tem uma relação muito forte com uma questão, você falou, né? Inclusive a vida ensinou a gente dessa forma. A gente vive num país, no Brasil, eu não vou nem entrar na questão legal por enquanto, mas num país onde a gente é treinado culturalmente para ser uma pessoa que não pode falar sobre coisas ruins e difíceis, sobre fim de vida, né? Eu brinco isso com a minha mãe. Às vezes eu falo, mãe, e aí, como é que vai ser quando você estiver muito velha? Ai, bate na madeira, não fala sobre isso. E o profissional de saúde também. E aí na UTI, eu lembro os primeiros meses que eu comecei a trabalhar na UTI, eu ouvia muito da equipe assim, se está na UTI, a gente vai fazer tudo pela vida do paciente. Mas é uma forma muito errada e autoritária de você determinar o que é bom para a vida do paciente ou para o fim da vida do paciente. Então tem uma questão cultural muito forte, não tem, Daniel? E aí eu queria emendar isso assim, em que pé, já que temos esse desconhecimento que você colocou, em que pé estamos da legalidade da extubação paliativa hoje? Assim, isso é habitual no Brasil? Essa pergunta que a Débora trouxe, vão me processar se eu fizer, né? E como é que é isso hoje em dia para a gente? Bom, quando a gente fala lutar pela vida, poxa, claro que sim, nós vamos lutar
pela vida sempre. Agora, a pergunta é, o que é vida? Né? O que é uma vida e o que é lutar pela vida? Então, eu não estou aqui, não quero ficar filosofando, não. Mas fato é que uma vida, ela só existe com qualidade, autonomia, funcionalidade e dignidade. Mesmo que isso seja de maneira limitada, adaptada, mas deve existir de alguma forma. Vida não pode ser considerada a qualquer custo, por exemplo, num paciente em estado vegetativo persistente que tem uma perda neurológica irreversível. Isso, manter este paciente vivo artificialmente, sempre vai ser distanásia. Não depende de contexto, não depende de valores, sempre. É isso que as pessoas precisam começar a automatizar. E as pessoas fazem ainda muito, mas e se, mas será? Esse é o tipo de dúvida que a gente não poderia mais ter. Bom, parece que é sempre a espera de um milagre, né? E se... Aí a pessoa fala, mas você pode bater o martelo com 100% de certeza? Você fala, 100% não. Então eu me apego a esse 0,001. E que 100% de certeza é esse, né? Então, quer dizer, você permite que alguém sofra de maneira indeterminada e indiscriminada, esperando algo que, teoricamente, do ponto de vista médico, técnico, biológico, fisiopatológico, é muito pouco provável ou praticamente impossível. Nunca vamos trabalhar com 100%, nunca vamos trabalhar com certeza, vamos trabalhar com indicações e contraindicações, né? E aí depois eu vou fazer alguns paralelos com isso. Por exemplo, cirurgiões. O cirurgião, ele faz uma avaliação de um paciente que, sei lá, tem um tumor no cérebro. E aí ele vira para a família e fala, olha, nós não vamos operar porque na nossa avaliação nós entendemos que esse tumor é inoperável, né? O risco de ele morrer é altíssimo, é infinitamente superior do risco dele, da possibilidade dele sair dessa cirurgia com alguma vida, e caso isso aconteça, ele ainda vai sair todo sequelado. Aí, se a família fizer a mesma pergunta, né? Mas é 100% de certeza que você não consegue manter ele vivo? O cara vai falar, 100% não. Mas eu estou falando que essa é uma contraindicação cirúrgica para esse paciente. É indicado manter ele clinicamente bem, enquanto ele estiver bem, enfim. Agora, vamos para os procedimentos de UTI. Não é a mesma, a gente não usa da mesma forma a indicação e contraindicação. Não vale, né? Não Eles vale ganham no grito, exatamente, a família ganha no grito. Não, a gente quer que entube, afinal é só um tubo, né? A gente quer que faça um novo ciclo de quimioterapia, de antibiótico, e de droga vasoativa, e de hemodiálise, e a equipe, e aí eu vou entrar na questão legal, né? A equipe, com medo dessa questão do processo, acaba fazendo, né? Então vamos lá, o que nos respalda eticamente em relação, e legalmente, em relação à extubação paliativa? Importante dizer que a gente está, sempre que eu estiver falando de extubação paliativa, eu estou falando da descontinuação de um suporte avançado de vida, ou seja, algo que está mantendo o paciente vivo artificialmente, e eu só vou considerar a possibilidade de retirar um suporte avançado de vida do ponto de vista paliativo, uma extubação paliativa, se eu tiver certeza de que esse paciente está sofrendo uma distanásia. É difícil, né, falar certeza. Sim, mas é basicamente isso. Então, a gente discute, não sou eu, Daniel, que estou falando que ele está em distanásia, é a minha equipe. Eu já conversei com a minha equipe, com os médicos, com os enfermeiros, com toda a equipe. A gente chegou num consenso de que aquela ventilação mecânica só está ali prolongando o tempo de vida às custas de sofrimento, né, e de forma indigna. Pronto, então estamos diante de uma distanásia. Se a gente for pegar do ponto de vista bioético, distanásia é antiético, certo? Se é antiético, é um procedimento que não deve ser continuado, porque ele está errado, ele está sendo mal indicado. Então, do ponto de vista técnico, nós deveríamos considerar imediatamente a retirada da ventilação mecânica paliativa.
E aí, vamos lá para os princípios da bioética, né? Beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Então, quando eu falo de ventilação mecânica, qual é a indicação da ventilação mecânica? Ventilação mecânica, ela deve ser indicada diante de uma insuficiência respiratória, onde eu preciso ganhar tempo para que esse paciente não morra de insuficiência respiratória, para que eu possa, nesse tempo adicional que eu ganhei, tentar tratar a causa que levou ele a precisar da ventilação mecânica, com alguma possibilidade de retirar futuramente ele desta condição com qualidade de vida. Então, veja, não é só tirar ele da ventilação mecânica, é tirar ele da ventilação mecânica com qualidade de vida, mesmo que seja, como eu falei, de forma adaptada, que ele tenha mais algum tempo de vida com alguma qualidade, mesmo que acamado, mesmo que com alguma confusão, enfim, deu para entender. Agora, quando não existe mais essa possibilidade, eu não entro mais na indicação, né? Não deveria mais indicar ventilação mecânica para esse paciente. Então, o malefício supera o benefício, ponto. Ah, Daniel, mas e se a família quer? Ela não tem autonomia? Não é um dos princípios da bioética também, a autonomia? Esse é outro grande erro que as pessoas cometem quando falam de autonomia. Autonomia não é o direito que as pessoas têm de escolher o que elas querem. É o direito que elas têm de escolher, como pacientes, o que elas não querem que seja feito com elas, quando indicado pela sua equipe, pela equipe que está cuidando dela. Então, não existe isso de eu quero que entube, eu quero que faça, se aquilo não for indicado. E esse é um ponto onde as pessoas se atrapalham, as equipes se atrapalham na hora de registrar em prontuário, por exemplo, né? Então, a família quer, se eu não fizer, ele vai me processar. Pô, mas tem indicação? Não, não tem indicação. Então, você está cometendo vários erros e as pessoas vão batendo cabeça, e batendo cabeça, e batendo cabeça. Aí, muitas vezes a gente passa a dar razão para a família. Por quê? Você fez na primeira, fez na segunda, fez na terceira, fez na quarta, fez na quinta, por que agora você não vai fazer mais? Você já se enrolou lá atrás. Então, olha como é difícil. Não é só uma questão de protocolo de extubação paliativa. A gente tem que ensinar conceito, a gente tem que ensinar princípios, para que as pessoas construam uma linha de raciocínio onde a extubação paliativa passe a ser óbvia. Entende? Então, sim, a gente tem esse respaldo ético, legal, no Brasil, inclusive por ser antiético, nunca vai ser eutanásia. Retirar o tubo e o paciente morrer na sequência, nunca vai ser eutanásia. Por quê? Porque eu parto de uma distanásia. Portanto, retirar o tubo não é acelerar a morte, é deixar de retardar artificialmente a morte. Então, tudo é a forma como a gente fala, como a gente escreve e como a gente explica. Essa parte de escrever eu vejo que pega muito, assim. Às vezes eu vejo o pessoal se debatendo lá entre os médicos, quem é que vai escrever, né? Aí às vezes o paciente tem mais de uma equipe, né? E aí a equipe X é que tem que escrever e ela não escreve, ela que tem que decidir, né? É muito complicado, mas eu acho muito interessante essa visão que você trouxe, né? Porque a gente fala aqui muito no podcast, né? Que a ideia do podcast é a gente sair de dentro da caixa, né? E é isso, se a gente ficar olhando a extubação paliativa como me dá então um protocolo de extubação paliativa, né? Ou eu só preciso saber como faz, né? O procedimento técnico, não vai se chegar em lugar nenhum. Porque, como você bem colocou, assim, é um conceito, é uma junção de diversos conceitos que precisam estar bem claros, né, para a roda girar, né? Achei isso muito interessante. Eu queria que você colocasse um pouco para a gente, Daniel, nem sei se é possível, mas se você quiser colocar de outro jeito também, quem são esses pacientes? Eu sei que você falou, né? Quando você não tem mais aquela possibilidade de continuar a vida com qualidade, mas na prática clínica ali, né? Como que eu consigo, de repente, reconhecer mais fácil? Porque eu também acho que acontece muito isso, né? Das pessoas não reconhecerem que aquele paciente poderia ser um paciente passível ali de uma extubação paliativa, né? Sim. Tem os casos, Débora, que eu falo que são os casos óbvios, né? Nem todo caso é óbvio. Tem caso que é difícil decidir mesmo, identificar e falar assim, puxa, não, eu consigo dizer com certeza que ele está sofrendo de distanásia. Mas assim, então vamos partir do princípio que a grande indicação de extubação paliativa é, a partir do momento
que eu estou identificando claramente uma distanásia. Beleza. Vamos lá, quem são os pacientes óbvios? Um paciente com demência avançada, caquético, cheio de contratura, nenhum nível de consciência, acamado já há bastante tempo, não interage com ninguém, não se comunica com ninguém, faz uma broncoaspiração e chega em insuficiência respiratória num pronto-socorro e às vezes as pessoas entubam esse paciente. Né? Então, esse paciente, ele é recebido na UTI dessa forma, entubado, invadido, né? Então, a gente tem que bater o olho nesse paciente e ter a certeza que no tempo zero ele é candidato à extubação paliativa. E aí o trabalho vai ser construir todo esse raciocínio junto à equipe primeiro, depois passar isso de uma forma clara para a família, para que eles entendam, né, o que está sendo proposto, que a gente não está, senão, né, dá aquela sensação de abandono, de eutanásia. Por isso que eu falo que a comunicação é um dos grandes pilares para que a gente consiga fazer o que é certo pelo paciente. Bom, então esse é um exemplo do óbvio, né? Agora, você pega um paciente, por exemplo, com câncer metastático, e que está emagrecendo, perdendo peso, funcionalidade, ele fez vários ciclos de quimioterapia paliativa, então ele já é um paciente considerado paliativo, só que, poxa, a quimio deixou ele um pouco fragilizado, e aí ele acabou fazendo uma pneumonia, e entrou em insuficiência respiratória. Poxa, será que esse paciente ainda não tem indicação de ventilação mecânica para tentar, de repente, reverter esse quadro agudo né, infeccioso, para que a gente tente tirar ele dessa condição e dar mais, mesmo que seja mais alguns meses de vida com qualidade? Talvez sim. Beleza, esse cara foi entubado. Aí ele chega na UTI e o tratamento vai ser feito, né? Antibiótico terapia e tal. E aí eu posso ter dois cenários. Eu posso ter um cenário onde eu começo a ver esse paciente oscilar dentro da internação dele, tem dia de melhora, tem dia de piora, e aí ele vai melhorando progressivamente, apesar da oscilação, e aí, enfim, poxa, existe uma perspectiva de desmame ventilatório, de tratamento da pneumonia. Ah, mas ele é paliativo. Ele não deixou de ser paliativo, e tem indicação de estar lá na UTI, e tem indicação de tratar do jeito que está tratando, beleza. E tudo bem continuar com a ventilação mecânica. Agora, vamos para um outro cenário. Esse mesmo paciente, ele é entubado. E aí ele começa a fazer um choque séptico, entra com droga, né? E entra aumenta o antibiótico, né? Escala no antibiótico. E aí o rim começa a falhar. E aí o neurológico dele, você vê que ele já não responde da mesma forma. Ele tem uma parada e reanimam. E aí ele já volta com um neurológico pior ainda. Poxa, eu estou vendo uma curva de piora clara longitudinalmente durante a internação desse paciente. Eu tenho que começar a pensar se tudo isso que está sendo feito, a gente já não passou do ponto de passou a ser distanásia. É difícil saber exatamente quando é o ponto. É claro que no meio tempo aí nós vamos fazendo testes terapêuticos, escalando o antibiótico. E aí? O que a gente espera? Pô, se eu aumentei o espectro do antibiótico, eu espero que ele melhore clinicamente, laboratorialmente, né, funcionalmente, não sei. Alguma melhora eu espero. Não melhorou. Eu otimizei ventilação mecânica, eu espero que melhore, sei lá, saturação, relação, não melhorou. Eu dialisei esse cara, vamos ver se o rim dele começa a responder. Não melhorou. Poxa, eu tô vendo esse cara complicando no dia a dia ali. Vai chegar um momento que vai ficar muito claro que passou a ser distanásia. E aí a gente tem que começar a discutir sobre proporcionalidade das medidas que estão sendo instituídas, inclusive ventilação mecânica. Entende? E esse caso é mais difícil ainda, porque é isso, as pessoas... principalmente em ambiente de UTI, né, elas têm isso que o Sinclair falou, de vamos salvar, vamos fazer tudo. Só que fazer tudo não é fazer distanásia. Fazer tudo é usar todos os recursos que forem indicados, adequados para aquele paciente naquele momento. Isso é fazer tudo. Né? Então... Eu tenho um grupo que eu queria perguntar especificamente, Débora, rapidinho.
são os pacientes principalmente de doença neuromuscular avançada, doença progressiva, terminal. Então, eu tenho um paciente, sei lá, com uma distrofia severa, ele teve uma crise, uma exacerbação, comprometimento respiratório, esse paciente chega na UTI. E aí? Eu sei que tem terapia não invasiva e tal, mas estou pensando naquele que não daria certo para isso. Ele também é um candidato? O que você pensa sobre isso? Por exemplo, você pega um paciente com esclerose lateral amiotrófica, que ele evolui para uma insuficiência respiratória. Uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, certo? Né? Não é novidade para ninguém que esse cara vai entrar em algum momento da vida dele em insuficiência respiratória. O que a gente deveria fazer meses antes com ele? Se eu sei que isso vai acontecer. Conversar com esse cara, explicar para ele que isso vai acontecer, né? E explicar para ele que existe sim uma possibilidade dele viver traqueostomizado, numa ventilação mecânica, por mais meses ou até anos desse jeito, com qualidade. Se ele entender que isso é uma vida com qualidade. Claro que você vai explicar todas as limitações que ele pode ter, mas todos os benefícios que isso pode trazer para ele também, né? Deixar ele dentro de um panorama de como ele vai viver caso ele opte por estar traqueostomizado em ventilação mecânica. Mas caso isso seja inadmissível para ele, a gente também deveria explicar que existe a opção dele falar assim, eu não quero ser entubado, eu não quero ser traqueostomizado quando eu entrar em insuficiência respiratória, porque a minha doença é progressiva, eu não quero viver de traqueostomia, eu já tenho uma qualidade de vida que para mim é intolerável, desse jeito que eu tô, então se piorar, vai piorar ainda mais, e eu não quero isso para mim. Entende que quem decide o que é distanásia ou não, nesse caso, é o próprio paciente? E tem uma terceira situação, que é o paciente, que também tem que ficar clara para esse tipo de paciente, que é, se você optar pela traqueostomia e ventilação mecânica, não é uma decisão irreversível. Se você está na dúvida, é importante dizer, olha, a gente pode entubar, traqueostomizar, você ver como é que é isso, para você, e caso algum tempo depois você vai seguir avaliando, às vezes até ambulatorialmente, caso você entenda que isso é uma vida só com sofrimento, a gente pode optar pela retirada posteriormente também. Eu já vi isso acontecer com inúmeros pacientes com esclerose lateral amiotrófica, principalmente, paciente traqueostomizado no BiPAP, que chega um momento da vida dele que ele fala assim, eu até tinha qualidade de vida, mas agora minha vida piorou demais, agora é só sofrimento, só dor. Antes eu falava, antes eu comia, agora eu não consigo mais nada, então agora eu gostaria de descontinuar minha ventilação mecânica. E também isso causa muita angústia. Isso que eu ia falar, assim, na minha opinião, né, eu, obviamente não tenho, né, nem perto da sua prática, mas do pouco que eu vivo e já vivi, eu acho que esse é o pior cenário, assim, porque, por exemplo, aquele exemplo que você deu do senhor de 90 anos de idade que chega, eu sinto que as pessoas têm mais facilidade, né, de falar, vamos entubar. Agora, você pega uma pessoa que às vezes está acordada, está consciente, né, e a pessoa fala, eu não quero mais, é muito difícil da equipe aceitar, e isso eu acho que é muito misturado com o conceito de eutanásia, sabe? Eu acho que na cabeça das pessoas esse é o ponto de maior intersecção e dúvida em relação à eutanásia, porque a pessoa olha e fala assim, não, mas ela tá acordada, ela tá pedindo para desligar o aparelho, então eu tô fazendo eutanásia. Ela não pode estar tão próxima de óbito, né? Estando desse jeito. Ótima dúvida essa. Sem dúvida, é mais angustiante pra gente, porque a gente mede com a nossa régua, muitas vezes, né? O que é sofrimento, o que é tolerável, o que é... nossa, mas dá para aguentar. Não é tão ruim assim, né? Então, tá consciente, tá falando. Como é que pode não querer viver? Como assim? Deus deu uma vida para esta pessoa e ela não quer viver, ela quer morrer. Então, essa coisa de querer morrer, né? Achar que o outro quer morrer, não é isso. Ele não quer viver sendo mantido vivo artificialmente, considerando essa vida, esse tempo adicional, só como sofrimento. E aí é importantíssimo dizer que no Brasil, eutanásia é crime de homicídio. Tá? Então é o mesmo artigo 121, que é crime de homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar, não tem eutanásia sem querer, né? Então, e quando passa a ser eutanásia, Daniel? Então, e o suicídio assistido também é crime no Brasil, né, que é o artigo 122.
Então, essas duas práticas, é importantíssimo dizer que elas não têm nada a ver com cuidados paliativos. Nada. Inclusive, eu nem sou um defensor das pessoas que querem fazer eutanásia, suicídio assistido, nada disso. Eu quase não discuto isso, porque eu acho que não cabe. No Brasil é crime, é antiético, é ilegal, ponto, e acabou. Então, para as pessoas já não confundirem isso com cuidado paliativo. Agora, quando passa a ser, né? Então, se a gente partir do princípio de que descontinuação de ventilação mecânica paliativa, ela começa com a identificação de uma distanásia, significa que esse indivíduo ele só está vivo porque tem um aparelho mantendo ele vivo lá, ou uma droga mantendo ele vivo lá, ou algo artificial que está mantendo ele vivo lá, né? Agora, quando que seria eutanásia? Por exemplo, se ele está na ventilação mecânica, e ao invés de eu fazer uma extubação paliativa com protocolo, eu dou um KCL na veia desse paciente, por exemplo, o coração dele parar. Isso é eutanásia. Ou seja, eu fiz um procedimento. Qual é a intenção de você fazer isso? Não tem a ver com o tratamento dele. Não tem, ou seja, a intenção do procedimento era matar o paciente. Isso é o conceito de eutanásia, né? Então, aí você fala, mas não é a mesma coisa tirar o tubo ou dar um KCL na veia? Não, não é. Não é. E é aí que as pessoas erram também conceitualmente. Por quê? Estubar, eu estou fazendo isso para matar o paciente? Não, eu estou fazendo isso para deixar de fazer distanásia, ou seja, deixar de prolongar artificialmente a vida dele. Agora, vocês sabiam que eu já dei alta para paciente que a gente fez extubação paliativa? Alta para casa? Então, quer dizer, tudo, ele melhorou, o paciente teve mais um período. O paciente estabilizou. Cara, a última paciente, a penúltima, na verdade, era uma paciente que tinha um glioblastoma, câncer no cérebro, crescendo na cabeça dela. Chegaram a cogitar abrir protocolo de morte encefálica com ela na UTI. De Glasgow 3, assim, não tinha nem drive respiratório. Aí ela veio pra gente, né, porque não fechou o protocolo de morte encefálica e tal, ela veio pro cuidado paliativo, pra gente programar a intubação paliativa. Aí entraram com medidas e tal, e nós entramos com dose alta de corticoide, que é uma das coisas que a gente faz nesses casos, né. Eu acredito que no caso dela, talvez ela tinha um edema importante, peritumoral ali, que acabou diminuindo, descomprimindo um pouco, ela voltou a ter drive. E aí a gente viu no dia seguinte ela até responder comando. Mesmo assim, ela continuou tendo indicação de extubação paliativa, o marido estava tranquilo já e tal. A gente extubou, a mulher estabilizou, voltou a responder algumas coisas, voltou a comer comida pastosa nos 4, 5 dias posteriormente. E aí nós falamos com o marido falou, posso levar ela para casa assim? Pode. Sabendo que ela ia voltar a piorar, fizemos como se fosse uma diretiva antecipada para ela, que na verdade era um planejamento de cuidado, uma carta, dizendo que ela não tinha indicação de ser entubada, que o marido estava ciente, que quando ela descompensasse, porque era uma coisa que ia acontecer, que só medidas de conforto, então morfina, sedação paliativa, estariam indicadas no caso dela, caso ele batesse num outro pronto-socorro que não o nosso, né? E aí foi isso que aconteceu. Ela foi para casa e viveu, se eu não me engano, mais um mês e pouco, 2 meses, e aí depois ela descompensou e acabou falecendo. Mas é difícil, você sabe, né? Você falou agora, isso é uma dúvida que eu sempre tive, assim, se o paciente não tem drive, ele ainda assim pode ser extubado paliativamente? Por que não seria? A não ser porque eu acho que eu acho que quimicamente esse drive, né? Aí não, porque aí a gente superficializa a droga, tira a droga, por exemplo, bloqueador neuromuscular, sedação profunda, isso a gente vai tirando, né, para não inibir quimicamente o drive. Mas assim, vamos supor que ele tem uma lesão neurológica tão grave que ele não tem drive, né? E essa lesão é constatada como uma lesão irreversível. Ou seja, ele não tem neurológico nem para respirar sozinho mais. Imagina qualquer outra função, né? Então, manter ele em ventilação mecânica, por que não seria uma distanásia? E aí a sua angústia talvez seja, mas se eu tirar ele vai morrer imediatamente, não vai? Exatamente, acho que é o que pega todo mundo. Sim.
E aí eu falo, por que as pessoas acham isso mais angustiante? Na prática, eu vou dizer para você, é muito menos angustiante. Você tira o paciente, sim, ele vai a óbito em minutos, 5 minutos, no máximo, ele vai ter uma parada cardiorrespiratória. Para mim e para a equipe, muitas vezes é muito pior aquele paciente que ele entra numa insuficiência respiratória, mesmo sendo otimizada a morfina, sedação e tal, às vezes a gente vai ver os movimentos, né, respiratórios. Mesmo que a face do paciente esteja tranquila, ele esteja relaxado, às vezes a gente vai ver a musculatura acessória trabalhando, ele vai entrar num processo de gasping, e isso às vezes dura horas ou até dias. Isso é muito pior, na minha opinião, né? Aí é uma questão de opinião mesmo. É muito pior, é muito mais angustiante para a família, inclusive, do que aquele paciente que vai a óbito rapidamente pós uma intubação paliativa. Mas pode sim, o raciocínio é o mesmo. Esse perfil de paciente, São Clair falou do neuromuscular, mas eu acho que do que eu vejo, assim, é esse paciente neurológico, assim, que é um perfil que pega, assim, porque, e até eu fiquei pensando, será que se a gente entendesse mais de extubação paliativa, a gente teria menos traqueostomia no mundo? Porque eu vejo muito esses pacientes neurológicos que, assim, o paciente não acorda, não é automático, né? Vai pra ainda tráqueo. Fala assim, nossa, eu sei que ele teve uma lesão neurológica tão extensa que ele tem indicação da traqueostomia precoce, sabendo que aquela lesão é definitiva. Olha que loucura, né? Exato. E mudar, e isso é tão, como o Sinclair falou, é tão automático na cabeça das pessoas, que a hora que você discute algo diferente, as pessoas falam, meu Deus, você tá maluco, né? Você tá propondo eutanásia, você tá querendo abandonar esse paciente. Mas, gente, pensa, olha só, né? O que a Débora falou de termos menos traqueostomias no mundo, eu vou muito além. A gente teria muito menos pacientes chamados crônicos, sem neurológico nenhum, nas casas das pessoas. E é uma irresponsabilidade nossa, muitas vezes, fazer isso com as pessoas. Nós promovemos as distanásias de forma automática, sem nem considerar a possibilidade de paliar esses pacientes. Nós damos alta para essas pessoas. Muitas vezes eu trabalho no SUS, muitas vezes para famílias que não têm a mínima condição de cuidar dessas pessoas desse jeito, mas cuidam, porque elas amam essas pessoas, elas fazem de tudo, elas largam o emprego, elas brigam dentro de casa com a família inteira, elas se separam, o marido separando da mulher, é filho que briga com todo mundo, é empréstimo no banco, é vende carro, vende casa. Para quê? Para poder cuidar daquele ente que, afinal de contas, está ali, eles precisam ser cuidados. E, na verdade, é uma pessoa que talvez está só sofrendo de distanásia, com uma traqueostomia, com uma gastrostomia, com uma dieta que a pessoa tem que pegar lá no posto, ter fralda, não sei o quê, e tem que cuidar, 24 horas tem que ter alguém ali, ela não consegue mais viver, ela não consegue mais trabalhar, ela acaba com a vida dela. Então, a gente tem que pensar nesses efeitos colaterais também das distanásias, não só no hospital, mas na deshospitalização. E olha, se você pensar, você está falando o quanto nós profissionais fazemos isso no automático. Imagina a família que não tem o conhecimento nem mínimo da área da saúde, né? Sim. O quanto isso é preocupante. Eu falei isso com os alunos hoje, né, que a gente estava discutindo traqueostomia, e aí eles falaram, e aquele paciente X, né, que não tem neurológico, não contactua, tá traqueostomizado, e aí, né, ele vai para casa. Aí eu estava falando sobre isso, do quanto esses pacientes, eu também trabalho, né, no HC, e eu vejo que muitos não têm condições de ir para casa, porque a família não tem como cuidar. E aí é isso, acaba ficando no hospital, aí vai pra enfermaria, fica um tempo na enfermaria, pega uma infecção, volta pra UTI, aí vira aquele bolo que ninguém quer se responsabilizar por falar, então chega, né? E é muito isso que você falou, né? As consequências disso são enormes e para todo mundo, né? E de um paciente, como o Sinclair falou, que às vezes lá no começo a gente já sabia e até indicaram a tráqueo precoce justamente por causa disso, né? É meio que um show de horrores, né, Daniel? É um show de horror. É um show de horror. É uma bola de neve de horrores. É exatamente, perfeito, porque a gente vai se enrolando, Poxa vida, aí qual é o grande medo? Mas por que não faz isso precocemente? Primeiro, as pessoas não sabem fazer. Quando sabem
minimamente, elas não sabem como falar, como abordar, quando abordar. Então elas vão fazendo. Aí, quando elas começam a ver um monte de problema, aí elas falam, puxa, agora talvez seja a hora de falar. Só que você já cometeu tanto erro antes, e aí a hora que você vai abordar isso, por que agora? Vocês fizeram tudo e agora vocês querem parar de tratar? O que aconteceu? Será que já deu o tempo dele aqui na UTI? Vocês precisam do leito para outra pessoa? Pô, e quando você prepara minimamente essa família, porque aí nós vamos falar agora de uma coisa que eu acho que é interessante ser dita também sobre intubação paliativa. E quando a família não concorda, entre aspas, com a intubação paliativa, né? Deixa eu até fazer uma colocação, que eu ia te fazer essa pergunta, assim. Como é a sua experiência, e você estudou isso no seu doutorado, com a comunicação desse tipo de notícia? Como é essa conversa com a família? Inclusive porque como nosso podcast ele tem o objetivo de ampliar os horizontes para o fisioterapeuta, acabar com aquela ideia que só o médico vai lá e conversa. Todos nós somos profissionais de saúde. Quem é que vai explicar o que vai acontecer? Se vai aumentar a respiração, a musculatura acessória, como é que tira... Então, como é que os fisioterapeutas podem pensar hoje em participar desse processo? E aí você vai dar o exemplo da família que chega lá e fala, não, eu não quero isso. Bom, primeiro que isso é muito importante ser dito mesmo, né? O fisioterapeuta, às vezes, ele se coloca numa condição de absoluta submissão e como num papel secundário dentro das tomadas de decisão na UTI. Cara, eu vivo uma realidade que é totalmente diferente disso. Eu sei que é um modelo diferente. Hoje eu trabalho no hospital escola, então eu tô lá há 12 anos, então as pessoas têm um respeito diferente, já me conhecem, já me tratam até como um professor, porque eu tô lá nesse setor há tantos anos, enfim, então é diferente mesmo. Mas é o único modelo que eu acredito, de horizontalidade, de conversa e de tomada de decisões. Extubação é uma decisão de quem? Quem bate o martelo, no final das contas, é o médico, né? O médico, é ele que vai dizer se sim ou se não, né? Mas a gente, às vezes, esquece de quanto a nossa opinião influencia, do quanto, muitas vezes, o médico não vai saber isso que a gente está conversando aqui, e se você usar a argumentação correta, uma conversa com profundidade, não falar assim, eu acho que a gente devia extubar. Mas por quê? Porque é uma distanásia. Não, a gente tem que aprofundar muito mais essa conversa para o médico entender e confiar em você. Bom, beleza. Então, já que eu participo dessa discussão na tomada de decisão, por que eu não posso participar de uma reunião familiar também, né, para falar sobre isso? E aí eu sempre falo para os fisioterapeutas também, né, às vezes o pessoal vem, eu tenho uma mentoria de cuidado paliativo, aí o pessoal fala, mas o médico nunca me chama para participar. Eu falo, e ele precisa te chamar? Fala que você quer participar, que você acha importante. Bate na porta e... Exatamente. Mas conversa, pô. Eu nunca vi eu falar, porque às vezes também não me chamam, mas não por mal, é porque, não chamou. Eu falo, poxa, eu gostaria de participar dessa reunião, que eu acho que eu posso contribuir com essa reunião. Nunca vi alguém falar assim, não, você não vai participar. Nunca, não tem porquê. Então, beleza, você se colocou na reunião. É muito importante, inclusive, ajudar o médico com as palavras, com, né, os argumentos, com a facilitação, né, da comunicação que está sendo feita ali com aquela família. E aí algumas dicas importantes. Se eu falei que essa é uma decisão médica sobre extubar ou não extubar, eu não posso usar de forma alguma na reunião familiar termos como, vocês aceitam que a gente extube? Vocês concordam? Vocês autorizam a extubação paliativa? Pensa, que familiar gostaria de ser responsável pela decisão de tirar um tubo de um ente que ele ama e aí na sequência sabendo que o paciente pode morrer por conta, né, em decorrência dessa ação? Ninguém quer se responsabilizar dessa forma. Então nunca perguntar você quer, você autoriza, você concorda, assina aqui. Tem gente que faz termo para a família assinar. Isso é um absurdo. Não tem. Nós temos uma coisa que chama fé pública. Ou seja, tudo que a gente escreve em prontuário é verdade. É incontestável. Na verdade, não é incontestável. Quer dizer, se a pessoa quiser contestar o que a gente escreveu, ela tem que provar que eu menti. E não eu provar que eu estou falando a verdade. Então, isso nos protege eticamente e legalmente também.
Então, beleza, você fez essa reunião, você E até a credibilidade, Daniel. Porque se você chega e fala, você gostaria que isso acontecesse, eu, quanto familiar, vou falar, poxa, se vocês que estão cuidando dele não conseguem tomar essa decisão, eu que não sou da área tenho que tomar, é eu levar meu carro para o mecânico e ele falar, você quer que troque isso aqui? Eu falo, pô, se você que é mecânico não sabe, imagina eu. Eu vou levar em outro. Né? Você ainda tem isso. Eu vou falar assim, como familiar, né? Quando meu pai faleceu, ele estava na UTI, chegava para visitar lá todos os dias, tudo que eu esperava de uma conversa com o médico era que ele me passasse confiança. Mesmo que a notícia não fosse a melhor, mesmo que ele não me falasse sobre melhora, eu queria sentir que ele sabia o que ele estava fazendo, sabe? Puxa, quando eu encontrava isso, por mais que a notícia não fosse boa e tal, eu saía de lá um pouco mais tranquilo, ele está em boas mãos. Agora, tinha dia que eu ia lá e conversava com pessoas que não me passavam nenhuma confiança. Era meio que isso, assim, tipo, cheia de dedos, cheia de milímetros. Meu Deus do céu, eu saía de lá arrasado. Então, quando você fala, por mais difícil que seja, sobre uma decisão técnica, sobre uma condição que, pô, tá clara ali pra gente. A gente não tem dúvida do que a gente tá vendo. A gente tá avaliando aquele paciente todos os dias. E as notícias não são boas, elas precisam ser ditas de uma forma empática, cuidadosa, com bom, né? Mas a família, ela dificilmente ela vai se opor ou vai se levantar contra você, se você se comunica bem. E aí, a gente deixa claro, né? A gente usa, que termos então que a gente usa? Você tem alguma dúvida sobre isso que a gente está explicando? Você gostaria de fazer alguma pergunta? Uma coisa que eu sempre pergunto em reunião familiar: como vocês estão se sentindo? Qual é o sentimento de vocês diante dessa informação? Que a gente sabe que é difícil, que é pesada, que ninguém gostaria de ouvir. Mas qual é o sentimento que vocês têm agora? Você quebra, você tira do racional e coloca pro emocional. Ou seja, passou de ser aquela coisa de procedimento. Esse procedimento é bom, esse é ruim. É uma coisa de... Cara, é isso que o Sinclair falou. Quem tem conhecimento para as decisões somos nós, mas é natural que eles recebam uma notícia técnica e não encarem bem, porque é alguém que eles amam que está ali, sofrendo em fim de vida ou morrendo, enfim. Então, na nossa taxa assim, quando a gente vai para uma conversa de extubação paliativa no nosso setor, 90% das vezes a gente consegue fazer a extubação paliativa. Mas vamos lá, e nesses 10% que a gente não consegue, porque a família, apesar de não teoricamente não decidir, ela pode, sim, não quero, não estou entendendo isso, estou achando que isso é um absurdo e tal. E aí, a gente vai fazer mesmo assim? Não, a gente não vai fazer. Mas Daniel, você não falou que a família não decide? Só que lá na definição de cuidado paliativo está escrito que cuidado paliativo é cuidar do conjunto paciente e família. Então, muitas vezes, a extubação paliativa é sim a coisa certa a ser feita. Mas se você fizer contra o entendimento de uma família, você vai causar um sofrimento, às vezes, de 30 anos naquela pessoa. Então, você não está cuidando dela, está cuidando do paciente, mas não está cuidando dela. Então quer dizer que você vai cuidar da família e não vai cuidar do paciente? Não, existe sempre o caminho do meio, que vai ser limitar outras coisas, que vai ser tentar conversar novamente, que vai ser diminuir parâmetros, por exemplo. Então, são coisas que a gente pode ir tentando fazer para minimizar as distanásias. E aí, ou a gente vai conseguir em algum momento fazer extubação paliativa, teve família que eu já tive que fazer 5 reuniões para a gente conseguir fazer eles entender, e tem situações que o paciente vai morrer entubado, só que com parâmetros mínimos, sem droga vasoativa, sem escalonar antibiótico, minimizando distanásias. Sem ter postergado isso, né? Tanto, né? Perfeito. Nossa, ficou super, super claro, né? E uma conversa super da prática. Assim. Sabe o que é curioso? É que no final das contas, você falou, a pessoa fala, é assustador o que você está propondo. No final das contas, é óbvio. Quando você para raciocinar, se você sai do automático, é óbvio. E no final das contas, para mim, se você encontra uma equipe, né, como o Daniel estava falando deles, é um alívio para a família, né? Não é um sofrimento, né? É um conforto, uma paz assim na alma, né? A gente já trouxe alguns pacientes para falar com a gente, Daniel, e assim, todos eles são unânimes em dizer que o sofrimento que existe, né, do paciente que está na UTI é muito dependente da equipe.
sabe? Do que a equipe faz, de como a equipe faz, de como a equipe fala, né? Então, é isso, é um assunto difícil, mas é um assunto que no fim pode trazer um fim de vida em paz para todo mundo, né? Para o paciente e para a família, se ele for bem feito, né? De forma adequada, né? E a extubação paliativa nunca vai ser a primeira conversa sobre cuidados paliativos com uma família. Nunca. Se isso está acontecendo, está errado. Né? Então a gente fez tudo. Vem cá, família, vamos falar de extubação paliativa. Como é que você quer que essa família entenda? Né? Então, é uma construção, inclusive com eles. Né? Tanto é uma construção de raciocínio. Eles têm que entender o raciocínio do cuidado. Por mais que eles precisem confiar na gente, não é assim, uma carta branca, faz o que vocês quiserem. Envolve uma preocupação. Por mais leigo que eles sejam, eles também querem saber o que é esse tubo, o que é essa máquina, o que é esse remédio, o que vocês estão fazendo. E a sonda, se tirar, não vai morrer de fome? Que é outro podcast que a gente pode fazer também. Mas tem muito assunto. Ô, louco, tem muita coisa. Quantos e quantos pacientes vivem sem ventilação mecânica, tracostomizados, mas por anos, só porque tem uma gastrostomia lá, gotejando uma dietinha interal nele. Também é uma distanásia. O raciocínio é exatamente o mesmo da extubação paliativa. Antes que o Sancler fale que a gente tem que terminar. Antes que o Sancler eu fale tinha uma que lista de 4 perguntas, mas eu não vou fazer porque a gente vai ter que terminar. Mas... Se você quiser fazer mais algumas aí, eu prometo que mais possível. Se me deixar falar também, eu falo demais, né, gente? Sabe o que eu queria rapidinho que a gente falasse, né? Que é uma coisa que eu e o Sancler a gente sempre gosta de trazer para cá também. Qual que é a sua opinião a respeito da educação dos profissionais em relação a isso? Isso deveria ser dado na graduação? Deveria se aprender na graduação? Não deveria? Deveria deixar só para quem vai para uma pós, para uma especialização em UTI ou só em cuidados paliativos? O que você acha sobre isso? Assim, o que você acha que melhoraria esse cenário? Não, de forma alguma. Esse conteúdo deveria estar na graduação de qualquer profissional de saúde. Poxa vida, se eu sou um profissional de saúde, eu vou lidar com pessoas doentes, né? Em muitas áreas, a não ser que você vá para uma área da beleza, do esporte, talvez você não veja tanto isso. Agora, na neuro, na cardio, na pneumo, na geriatria, na terapia intensiva, na emergência, poxa, tem muito mais áreas onde você vai lidar com gente doente, com condições ameaçadoras da vida, do que áreas onde você não vai ver isso. E olha que interessante, é como se as pessoas não morressem, né? Eu, na minha graduação, ninguém falou sobre morte, ninguém falou sobre fim de vida. É como se sempre tem o que fazer, sempre tem para onde você ir. E ninguém questionava também. E quando não tiver mais? Nós somos tão heróis que tudo que a gente faz sempre dá certo, né? Isso tem muito forte hoje no ensino. Exatamente. Então, essa ideia faz com que a gente aprenda muita coisa errada. E, se você sai com o conceito errado da graduação, e ele se perpetua na pós, enfim, para mudar isso depois é muito mais difícil. Então, tanto é que tem uma lei, hoje, junto ao MEC, que obriga, hoje, todos os cursos de medicina a incluir ou uma disciplina ou um conteúdo estruturado sobre cuidados paliativos. E é isso que a gente está tentando brigar com a formação das câmaras técnicas de cuidado paliativo no CREFITO, para que a gente possa fazer a mesma coisa na fisioterapia, quem sabe. Mas desde a graduação. Deixa eu fazer uma pergunta técnica. Das 4 eu vou fazer uma, Daniel, até para o pessoal que está ouvindo a gente, porque muita gente nunca fez uma extubação paliativa. Como é o cenário hoje da extubação paliativa? Assim, faz na UTI, transfere para a enfermaria, transfere para casa, faz na UTI, espera o paciente chegar ao óbito efetivamente dentro da UTI. Como é esse fluxo? Olha, eu sempre digo que assim, o ideal é que não fosse na UTI por uma questão só da família. Tá? Não é nada proibido, não tem nada de errado em fazer na UTI. Até em muitas situações a gente já fez na UTI e aí permitiu que a família ficasse junto, uma visita mais flexível, né, para que eles não ficassem só aqueles 20 minutos, 30 minutos às vezes que a UTI permite, né, em quartinho isolado. Então, se a gente consegue humanizar esse momento, pode ser feito em qualquer lugar, desde que a equipe esteja preparada, com um bom protocolo estabelecido, com, né, um bom acompanhamento sendo feito.
Mas eu falo que assim, o ideal é que seja numa enfermaria, onde realmente a família tem mais flexibilidade para estar junto do paciente, ficar com ele. Inclusive, no protocolo que a gente faz, a gente convida a família a estar junto no momento da extubação. Não é todo mundo que quer, né? Muitas vezes eles falam, não, pode extubar e depois eu entro. Mas é justamente para falar assim, ó, não estamos fazendo nada de errado aqui. Vocês podem acompanhar o procedimento, né? E na verdade, o que eu sempre digo é, independente de onde você fizer, e eu já conheço muitos casos de extubações e descontinuações de ventilação mecânica que foram feitas em casa, se você tiver uma equipe bem preparada, com um protocolo bem estabelecido, um manejo de sintomas no fim de vida e um acolhimento dessa família sendo bem feito, não importa o lugar onde esse paciente está. Eu ia comentar isso, né? O pós também é importante, né, Daniel? Muito, muito, porque às vezes o paciente está super tranquilo, bem manejado do sintoma e tal. No nosso protocolo, a gente faz inclusive alguns testes para simular como é que ele vai ficar após extubação, né? E não, só foi tudo bem, tudo tranquilo, a medicação estava super ajustada. A hora que tira o tubo, dá meia hora, o paciente começa a acordar, a agitar, a mostrar. Então, se a gente não tiver uma equipe pronta ali, com as medicações já prescritas para entrar, né, com a dose correta nesse paciente, pode ser que ele sofra. E aí, só para uma pergunta que já me fizeram, mas eu consigo garantir 100% que esse paciente não vai sofrer nada pós-extubação paliativa? E aí a minha resposta é, você consegue garantir 100% que o seu paciente não vai sofrer nada morrendo entubado? Não tem como garantir 100% nada. Nós, profissionais de saúde, quando a gente se forma e vai trabalhar com gente, a gente assina um contrato de meios e não de fins. Se você está garantindo resultado para o seu paciente, você vai se ferrar em algum momento. Ou para a família do seu paciente, você está fazendo bobagem. Você tem que garantir o quê? Os meios. Tudo que for mais correto, mais adequado e mais indicado vai ser proposto e vai ser feito. O efeito disso, a gente vai estar sempre de olho, avaliando, e se ele descompensar, a gente vai estar aqui para tentar compensá-lo novamente. É isso. Perfeito. Muito legal, porque eu acho que, assim, agora eu vou falar, a gente está chegando no fim, né? E a gente poderia ficar conversando mais aqui, mas é muito interessante porque tem tanto conceito, tanto fenômeno, tanto processo que é esclarecido numa conversa dessa, que talvez para muita gente a extubação paliativa seja, esse paciente, eu não vou manter a distanase, eu tiro o tubo, e eu viro as costas e boto a família para esperar. Mas está falando, tem medicação, tem, a Débora colocou o pós, tem o preparo da própria equipe, então, assim, esses conceitos, essas definições, essas linhas de raciocínio, elas são cruciais. E eu acho que a primeira coisa que você falou me chamou a atenção, que a extubação paliativa é algo muito avançado dentro de cuidados paliativos. Falei, caramba, e para quem não é dos cuidados paliativos, então? É algo muito distante, mas mostra como nós, da UTI, precisamos abrir a cabeça e ser proativo e ser transgressor. Precisa. Todo intensivista tem que ser paliativista. O conceito de cuidado paliativo é todo indivíduo que tem uma condição ameaçadora da vida. Qual é o lugar do hospital onde todos os nossos pacientes tem condição ameaçadora da vida? Eu acho que eu termino a conversa dessa maneira também. É óbvio que deu para perceber o quão complexo é isso, no sentido de o quanto de teoria de raciocínio clínico, né, tem por trás, né, para isso ser feito de uma forma adequada, mas o nosso podcast ele tem sempre o objetivo de pôr luz sobre o assunto, né? Então acho que foi isso que a gente fez hoje. Olha, a gente chamou atenção, isso existe, isso viria para o bem de muitos pacientes, muitas famílias, né? Mas é complexo. Então fica aqui a luz sobre o assunto e para que todo mundo, né, vá atrás, né? De curso, de estudar, enfim, de se preparar de forma adequada para que isso seja aí uma realidade maior dentro né, das nossas UTIs, enfim, de onde a gente trabalha, né? Então, eu já vou me despedir aqui, Daniel, agradecendo muito. Acho que foi uma conversa riquíssima, bem no nível que a gente gosta aqui, né, no nosso podcast, para realmente acrescentar para as pessoas no sentido, né, de novo, de não de sair daqui preparado, mas de sair do podcast falando, caramba, tem uma coisa que eu preciso aprender para ser melhor lá na minha prática clínica, né? Então, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui.
A gente sempre deixa uma dica no final. Minha dica, eu acho que eu já dei, mas eu vou repetir. É um livro que chama Mortais. Não sei se vocês já viram, mas é um dos livros que eu sempre gostei muito de paliativo. Foi quase meu mestrado, mas aí acabei indo para outra área. E é um dos melhores livros que eu li, não só sobre paliativo, mas sobre final de vida, né? Ele fala muito sobre essa condição dos Estados Unidos. Então fica aqui a minha sugestão para todo mundo ler o livro Mortais. É um livro muito, muito bom. Vou passar para o Sancler e depois você pode finalizar. Eu queria agradecer também ao Daniel pela conversa. É muito legal ter mais uma vez a oportunidade de conversar contigo, Daniel, e as conversas são sempre assim, como eu disse no começo, elas vão fluindo de uma maneira leve e de assuntos tão interessantes. E a Débora colocou perfeitamente. O objetivo do nosso podcast não é uma aula sobre cuidados paliativos. Quem quiser isso, acompanhe o Daniel, o trabalho dele, ele tem 1000 possibilidades para que você tenha isso. O nosso podcast é para que a gente estimule essas reflexões, né? Do tipo, eita, eu preciso aprender, eu preciso melhorar, eu preciso fazer. Eu tenho uma dica também, que eu sempre dou isso em aulas, etc., e para mim foi muito marcante quando eu assisti, que é um documentário da Netflix chamado Extremes, que fala sobre a realidade de uma UTI, e o caso central é sobre uma decisão de extubar o paciente de maneira paliativa ou fazer uma traqueostomia, uma paciente com uma doença neuromuscular. E lá mostra para mim, assim, a importância da comunicação, de todos participarem, da família, da voz do paciente. O paciente fala, eu não quero, ou eu quero. Então, é fantástico. E eu ainda acrescentaria um plus, que é o Partida Final, que é outro documentário também da Netflix. E no Partida Final, acho que é importante sobre essa questão de quem fala. Todo mundo fala. No documentário você vê claramente que do médico, a enfermeira, o capelão, todo mundo tem voz ativa nesse processo de conversa sobre cuidados paliativos. Então, Extremes e Partida Final no Netflix. Daniel, muito obrigado, deixa você finalizar aí. Se quiser dar uma dica, tá bom? Fique à vontade. Muito bom. Bom, muito obrigado. Eu acho que é sempre muito bom quando eu tenho a oportunidade de sair um pouco da bolha dos paliativistas e falar para um público mais abrangente, né? Então eu sei que tem gente aqui que segue, que escuta vocês, talvez de todas as áreas na fisioterapia, e eu acho que é isso, eu acho que a minha missão é essa, é trazer esse conhecimento para o maior número de profissionais de saúde, o maior número de fisioterapeutas possível, não só para quem se interessa muito já naturalmente pelos cuidados paliativos. É isso, meu sonho é que o cuidado paliativo ele não seja visto como uma opção de tratamento, uma opção terapêutica. Você deixar de paliar um paciente que tem indicação de ser paliado é cometer um erro. É assim que tem que ser visto. E, bom, se eu posso falar um pouquinho só sobre essa coisa da capacitação, a Débora começou falando, né, sobre a angústia do fisioterapeuta que não quer, eu sou contra estubar, eu acho um absurdo, o médico quer fazer eutanásia. Só para contar uma história bem rápida, uma vez eu fui chamado num grande hospital aqui de São Paulo para dar um treinamento de extubação paliativa. E aí eu conversei com a chefe da físio. Por que de extubação paliativa e por que só para fisioterapeutas? E ela falou, porque aqui nós temos a equipe de paliativo, mas não tem físio na equipe de cuidado paliativo. E aí os fisioterapeutas, eles estão assim, sou contra, eutanásia. Teve gente que escreveu em prontuário. Eles são contra o fluxo, né? Exato, teve físio que escreveu em prontuário que o médico estava querendo fazer eutanásia para fazer. Então, assim, tava o caos lá, a gente chegando chorando na sala delas. Ela falou, não, preciso treinar o povo aqui. Então, eu dei um treinamento para quase 100 fisioterapeutas lá e zero reclamação e choro e argumentação. Quer dizer que todo mundo entendeu 100%? Não, mas todo mundo entendeu que isso é algo correto, é algo natural, é ético, é legal. Então, é isso. Eu tenho curso online que chama o Físio Paliativista. Eu tenho uma mentoria que chama Mentoria Desperta, que é uma mentoria multiprofissional em cuidados paliativos, é o meu acompanhamento mais próximo com as pessoas, tem pós-graduação, então me sigam lá no @Dalveno, no Instagram, e quem quiser conhecer mais o meu trabalho ou fazer algum dos meus cursos, manda um direct para mim que eu vou saber orientar melhor e como conduzir isso. Acompanhe o Daniel e acompanhe o podcast UTI Informe Ação. Então a gente está disponível para vocês nas principais plataformas e a gente encontra todo mundo e espera todo mundo aqui no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, obrigada, Daniel. Tchau. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.